o clássico podreira de Lúcio Fulci, Zumbi 2. Uma continuação de um filme cujo original não existiu. Não é, Paulo? 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 Cara, interessante o Zumbi 2, né? Vamos contextualizar, explicar o que foi falado no começo, na continuação do filme cujo original não existiu, né? O Zumbi 2, ele ganhou esse nome, né? Sem o conhecimento do seu diretor, porque os produtores italianos, né? Que são bem conhecidos pela sua picaretagem, né? Principalmente nessa época aí, década de 60 e 70, queria capitalizar em cima do Zombie do George Romero, né? Quando na verdade os filmes não têm absolutamente nada a ver um com o outro, né? Mais ou menos o que aconteceu com Alien também, que existe um Alien 2 do Ciro Hipólito, que é de 1980 ou 79, não sei, que também ele tenta capitalizar, tenta enganar a galera para que o público pense que é realmente uma continuação, mas não tem absolutamente nada a ver, né? O Despertar dos Mortos, assim, o filme foi um sucesso enorme, né, mundial, e o Despertar dos Mortos ele foi lançado na Itália como Zombie, né? Então, aí o mercado italiano resolveu colocar como Zombie 2, porque a temática, né, obviamente é bem semelhante, e claro, né, que o Fulci, ele assim, embarcou, né, no sucesso do próprio Despertar dos Mortos, mas não querendo fazer uma continuidade, né? Mas acabou sendo, né? E assim, consequentemente gerou um sucesso também para o filme, né? Como Zombie 2, né? Como uma sequência. Mas o filme ele tem diversas qualidades, assim, até qualidades que dá para serem comparadas até com o próprio filme do Romero. Sim. Né? E falando do Fulci, né? Porque é engraçado, né? O Fulci ele tem uma filmografia bem eclética, né? Então até então, né? Até antes de ele é uma referência hoje no gore, né? Nos filmes gore, mas até então ele fazia filmes de faroeste, de comédia, de suspense. Como seus contemporâneos, né? Bava e tal. Isso, o Giallo também, ele fez muitos filmes do Giallo, filmes bons inclusive. E aí com o Zumbi 2 é que despertou, né, acho que o gore, né, nele. Acho que talvez na época também tava querendo muito, né, a gente tava lançando o Ruggero Deodato lançando o Cannibal Holocaust, enfim. Era a época do exploitation, né, do gore mesmo, né, e o bacana do Zumbi 2, no caso, é esse resgate, né, das raízes do filme de zumbi, né? Porque a partir do Romero passou a ser aquele negócio de vírus, aquele negócio mais associado à ficção científica. E aqui a gente volta para aquele negócio do voodoo, aquele negócio folclórico e tal, que realmente ele dá um outro ar pro filme. No geral, você pegar o trailer, você vê um monte de gente levantando do túmulo, parece que é a mesma coisa, mas na verdade não é, né? E ele explora bem melhor do que o próprio Romero, né? A parte da maquiagem, assim, os zumbis do filme, hoje, se você assiste, se você revisita o filme, você vê que essa é uma maquiagem muito bem acabada, né? Assim, você vê um apuro ali, né, nessa parte, que talvez nem o próprio Romero teve no filme anterior, assim, e impressiona mesmo, né? Impressiona hoje, né? Tem a cena, tem o zumbi clássico lá quando ele levanta, né, do túmulo, assim, é impressionante, né? É óbvio, né, que ajuda também com a trilha sonora do Fábio Risi, né? Que assim, que é muito legal, aquela trilha sonora meio fantasmagórica. Então, assim, por mais que a temática venha depois, né, do filme do Romero, ele tem questões assim até superiores, né, que eu acho, né, na minha opinião, né, essa parte da maquiagem eu acho sensacional, e sem contar também, né, as invenções que ele faz, né, na filmagem, né, alguns closes, né, que são típicos dos italianos, mas aqueles super closes de pavor, né, e que ele faz super bem, edição também super legal, né, então tem umas coisas inventivas, né, do tipo, o zumbi ele tá levantando, né? Você vê a areia escorrendo do rosto do zumbi, então ele tá filmando pelos olhos do zumbi, né? E você vê a areia. Então, assim, são ideias assim que são diferentes. Além do que, nessa seara de você trazer de volta a questão do voodoo, aquele zumbi associado a ilhas caribenhas e tal, né? Que depois o Wes Craven ia fazer o
ou A Maldição dos Mortos-Vivos, né, que é The Serpent and the Rainbow, que é bem nessa temática também. É claro que o Zumbi 2 ele é um negócio mais podrão, mais gore, né? Mas mesmo assim ele traz aquele lance do cara que volta, né, da morte, de olho fechado, né? Sim, e com os braços próximos ao corpo, né? Porque o do Romero ele trouxe aquele negócio do cara que estica o braço e tal. Então é uma estética diferente, é um caminho diferente. Ainda que aqui a gente esteja falando do visual, mas é um negócio que chama atenção. Agora a gente tem que falar também, a gente tá falando pra caramba de detalhes aí gerais, mas a gente não falou da história, né? Que é super básica. Apesar que não precisa, vamos falar de mortos-vivos, sei lá. Nós temos aí a irmã da Mia Farrow, que é uma curiosidade, né? Acho que eu nunca vi ela em outro filme, não sei. Não, no máximo uma meia dúzia de filmes deve ter feito. E ela procura o pai dela, né, numa ilha ali no meio das Antilhas, porque ele estava lá com outro médico para pesquisar a cura de uma epidemia que era das pessoas realmente voltarem do túmulo, né? Inexplicavelmente elas voltavam do túmulo e tal. E isso é um outro lance interessante do filme, né? Que fica sempre aquele negócio do médico tentando achar uma explicação para aquilo, né? Por que essas pessoas voltam do túmulo? É uma maldição? É um vírus e tal? A gente entende que no final das contas é realmente uma maldição, porque a ciência, a medicina, ela não consegue fazer absolutamente nada, né? É uma série de tentativas mal sucedidas aí pelo filme todo. E no meio dessas tentativas, no meio da busca pelo pai da garota, né, que vai envolver um repórter, né, que acaba fazendo o par romântico dela, envolve um outro casal, que é o que aluga o barco. E aí a gente tem realmente aquilo que a gente procura nesses filmes, que são as cenas mais apelativas, né? Inclusive, falando em apelação, né, a gente tem aí uma exploração assim gritante mesmo, que vai irritar até muitas mulheres, né? Tem uma exploração gritante do corpo feminino, seguida da cena mais clássica, mais inesperada desse filme, que é a luta de um zumbi com um tubarão. Parece bem até desconexa, assim, né? Mas é extremamente curioso, muito bem filmada, né? O tubarão ele é real, né? Então, assim, o zumbi é o próprio domador do tubarão. Então... porque o ator escalado ele teria ficado doente, né? Então eu faço, vai. Não, e encaixa bem, né, cara? Porque pra fazer com um tubarão real, né, cara, não é qualquer um que pode fazer. E é feito, né? E é extremamente realista essa cena. É impressionante, cara. Sim. Mas assim, de qualquer forma, parece até meio desconexa, assim. Parece uma cena uma ideia que surgiu, assim, vamos incluir no roteiro. Sim. Né? E, que vai ficar legal, tem esse cara, vamos botar um tubarão, né? Tem o tubarão do Spielberg, sei lá, vamos botar uma cena que remete ao filme do Spielberg, sei lá, mas parece desconexa, mas ela é muito bem filmada, né? Então, encaixa, né? É a cena que no final todo mundo lembra, né? Todo mundo fala, porra, aquele filme que tem o zumbi que luta contra o tubarão, que realmente não deve ter sido imitado. Eu pelo menos não conheço ninguém que foi tão fundo aí, né, nessa questão. Mas eu acho que até encaixa naquele momento, porque você tinha que apresentar para aqueles personagens, você tinha que apresentar o perigo naquele momento, né? Porque até então eu falava, o cara sumiu, apareceu um cara todo estranho em Nova York, né? Porque tem isso também, né? O filme, ele insinua, ele abre a possibilidade, né, de uma invasão zumbi em Nova York, e aí ele pula para a história da garota indo atrás do pai lá na ilha. Até então, aqueles personagens eles só têm fragmentos da história, eles não sabem o que eles vão encontrar na droga da ilha, né? E ver pelo menos um desses personagens enxergar uma cena dessas, cara, você imagina que eu acho que serve até um pouco a narrativa, é apelativo, mas serve, velho. Não, serve sim, né? Assim, né? Diverte essa cena também. Agora, você falou de Nova York, quando inicia, né? Que aí, assim, a gente sempre fala, né, dos filmes italianos de terror, né, de suspense, os diálogos, que o forte nem sempre é o roteiro, né, sim, mais a parte visual, né, do filme. E nem as atuações, né? De longe as atuações, né? De qualquer forma, assim, por mais ser um filme simples, né, que é um filme de mortos-vivos e tal, ele tem um roteirinho, assim, bem encaixado, né, que eu acho interessante. Então, você falou da cena inicial de Nova York, ele te dá uma pista recompensa no final, né? Daqui a pouco a gente fala de spoiler aqui, mas você tem a cena inicial em Nova York
né? Que inclusive é uma cena super bacana, porque ela é lenta, ela me lembrou um pouco do Hitchcock, né? Porque você tem o barco ali que tá sem ninguém, aí vem a polícia, demora um tempo até aparecer o zumbi. E a pista de recompensa é que o zumbi aparece no início, né? Ele mata lá um policial. E aí depois esse policial aparece minutos depois, né, de uma cena bem sutil, né, ele morto, ele só mexe um dedo, né, isso em Nova York, e aí sim tem o corte, aí vai para outra história, né, que aí eles vão lá para ilha, né, de Matu, lá, né, para encontrar os mortos-vivos e tal, e depois bem no final que volta mesmo aí a parte de Nova York e mostra o que aconteceu com Nova York depois. Então você tem uma pista de recompensa super interessante, porque ele fecha, né? Ele abre lá, conta outra história e depois fecha, né, com o início da história. Então assim, cara, o roteiro ele tá bem amarrado, assim. Eu acredito que, assim, no momento em que o filme ele é lançado, ainda não existia uma moda, né, um certo clichê em narrativa de zumbi, que era e aí é mais ou menos spoiler, mas não é, né? Essa questão do final pessimista, né? O final que, tá tudo ferrado, sabe? Todo mundo que tá aqui vai se ferrar no final. E, cara, de uma certa forma, ele tá prenunciando tudo que seria feito depois da década de 2000 até aqui, né, cara? Não tem como fugir. Vendo hoje, as pessoas devem achar que é até um pouco datado e tal, mas pra época eu acho realmente bem chocante, né? Porque você cria um negócio assim que você fala, pô, é claro que é difícil um pouco você se envolver com os protagonistas por causa do nível de atuação, mas você cria aquele negócio, caramba, esses caras aqui se ferraram, ao mesmo tempo que no Fractal você vê, não, mas todo mundo se ferrou, né? Isso aqui é um treco muito maior do que parecia pra eles naquele momento. Eles estavam até alheios ao que estava acontecendo. Então eu acho essas coisas muito interessantes. Sobre a parte técnica, também me surpreende rever esse filme hoje e perceber o seguinte, cara, o filme tem ritmo, sabe? Muitas vezes eu volto para esses filmes e eu penso, pô, vai ser meio chato, né? Eu vou parar várias vezes aí revendo, tal. Mas não, ele tem uma cadência narrativa que é própria de quem sabe o que está fazendo, né? De quem está dirigindo, quem está editando e tal. Não, ele tem, é o que a gente falou, assim, ele tem a parte gore, que é o que o Fulci é mais lembrado, mas mesmo assim é legal falar que tem um roteiro bem amarradinho, né? Tem uma parte, e inclusive um orçamento baixíssimo, né, para fazer um filme como esse. E curioso que vendo depois também o próximo filme dele, né, que é o Pavor na Cidade dos Zumbis, eu acho uma diferença enorme. Não sei se é porque esse é escrito pelo próprio Fulci, mas assim, o Pavor na Cidade dos Zumbis ele não faz sentido nenhum, né? Ele é uma lambança total, o roteiro. E um ano antes, né, o zumbi, ele casa, né? O roteiro funciona, parece que ele estava muito mais afim de fazer esse filme do que o outro, né? E é um filme que deu certo, assim, um filme, para quem gosta de terror, de zumbis, esse filme aí é classicaço, você tem que assistir, é sensacional. Pra quem gosta de, sabe, pra quem quer o treco assim na veia mesmo, que tem filme de terror hoje, não se preocupa com esse tipo de apelo visual, né, cara? E esse aqui, ele sacia qualquer sadismo aí de qualquer fã. Sobre a inventividade aí do Fulci, acho que também é bacana falar, né, que mesmo com pouco orçamento, sabe, você tem uma maquiagem que é, assim, depois eu tava lendo, é claramente feita com argila, né, a maioria das coisas, né, e mesmo assim o cara se preocupa em colocar, sei lá, vermes vivos, né, no meio da maquiagem enquanto o cara tá ali fazendo a parte dele como zumbi. E spoiler também, né, vamos falar do spoiler da cena final, porque assim, nem tudo são flores, né. Eu já falei que acaba tudo de uma forma lazarenta, né? Mas assim, existe um desapego assim, que é engraçado no final do filme também, porque, bom, primeiro que no embate final, né, com os zumbis,
as balas não acabam, né? Os caras nunca trocam, o negócio, eu tô atirando nele assim sem parar, a bala não acaba. E a cena final, né, que é divertida, porque mostra também que o próprio Ford, na produção, os caras não tinham dinheiro, eles não tinham autorização para filmar em Nova York, né? E aí você tem os zumbis na ponte do Brooklyn, né? Acho que era a ponte do Brooklyn, né? Que é a mais emblemática lá de Nova York, né? Só que ao mesmo tempo que mostra os zumbis chegando, né, em Nova York, você tem os carros passando embaixo. E a câmera pega, né? O rádio falou antes que, tava um caos, que tava tudo parado, que a sociedade já tava em colapso total, né, cara? E aí você imagina aquela invasão, aquela marcha de zumbis, né? Mas quando a câmera afasta, né? Infelizmente você vê o trânsito ali. Acho que os zumbis, né, já estavam incorporados, já estavam dirigindo, né? São mais inteligentes e tal. Nossa. Que bosta. Ele me mordeu de verdade, mesmo. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre Zumbi 2 de Lúcio Fulci, né? Zumbi 2, né? Até é estranho falar isso, né? Mas beleza. O filme tá na caixa Zumbis no Cinema 3 da Versátil Home Video. Pode comprar, que tem muita coisa legal. Esse filme é o carro-chefe da caixa, mas tem aí outros exemplares bem interessantes. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br, procura a gente no Facebook, manda um e-mail na tela @formigaelétrica.com.br, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, não esqueça de acionar o ícone do sino para ser notificado a cada novo vídeo. E é isso, a gente se despede aqui, falou!